Olá Marcela, aqui é o Daniel em mais uma verificação do seu exercício. Exercício E5 no curso de MS Project. Essa mensagem é sobre as macros. Já falei sobre elas, vou habilitar no caso. Links dinâmicos, ok. E pela primeira vez no nosso curso temos dois arquivos para verificar. Apesar de serem arquivos do mesmo projeto, são dois arquivos diferentes. Recebo a informação que esse projeto não usa recursos próprios, mas que compartilha com o pool de recursos. Então, nesse primeiro momento, eu não vou abrir esse arquivo. Aqui já vejo informação de agendamento manual. Ok. Então, nesse exercício, começamos a falar sobre recursos. Começamos a inserir no project os recursos, suas quantidades e características, e assim suas limitações, que com certeza deve ter aparecido alguns problemas que eu já estou vendo aqui, como superalocamento, e esses problemas acabam interferem no seu cronograma. E aí, o conforme você havia planejado anteriormente, passa a ter um outro cronograma devido a essas limitações. Então, vou vir aqui em recursos compartilhados, e vejo que você usa recursos do seu E5P e não usa recursos próprios. Ok. Então, vou abrir o seu pool de recursos nesse momento. E quando eu abro o seu pool de recursos, eu tenho essas três opções aqui. A primeira é abrir no modo somente leitura. A segunda, abrir como leitura e escrita, ou seja, ele grava os dados. E a terceira é todos os projetos ligados a esse pool num arquivo master. Ok? Então eu vou abrir como a primeira opção, dá ok. Então temos esse passo 8, que é para saber se você alocou os recursos, se você vai alocar esses futuros recursos nas atividades. Então vejo que você acrescentou aqui os recursos, aluguel, coordenador, colocou habilidade também, embora você não tenha colocado o dicionário da AP dos recursos. Você colocou prazo de entrega e tal, mas não fez o dicionário da AP dos recursos propriamente dito. Vou verificar aqui sua tabela. Seção do pool de recursos, tabela 1. Será que você tem outra? Não, só tem essa. Então, olhar rapidamente. The indicators. Ok.
Então, ficou faltando por enquanto a documentação e a definição dos recursos, fazer o dicionário da APE deles. Desde que você colocou também aluguel de computador, consultoria especializada e imposto tipo cost. Ok. Não botou essas outras informações aqui. Não preencheu o org. Então ficou faltando, você já tem essa pendência aqui para preencher o org. E colocou o campo habilidades aqui. E a habilidade você preencheu apenas os do tipo work. Ficou faltando apenas esse aqui, assistente administrativo. Os outros não são do tipo work. Então, mais uma pendência para você. Também não sei se você percebeu, mas na forma de rateio, que é a forma de pagamento, você pode definir pagar no início, rateado mês a mês, parcelas iguais, ou no final. Dependendo do seu fluxo de desembolso, do fluxo do seu projeto, você pode preferir uma ou outra. Então aqui, já com as pendências faladas, anote seu primeiro número de controle, o número 10. Então vou fechar essa parte. Então, o passo 8 do seu projeto, a gente quer saber se você alocou os recursos que você compartilhou no seu pool, no passo 8 do pool, aqui nas suas atividades. Geralmente, este campo aqui deveria ser preenchido, Assignment Units, deve ser preenchido com sim ou não, se você acrescentou acrescentou os recursos aqui. No meu caso, não estou vendo. Fica até uma dúvida, e você pode me dizer se no teu project aparece esse campo aqui, se ele está preenchido. Mas também, uma dica interessante é você acrescentar o campo chamado Resource Names. Cadê? Aqui. Que são os nomes dos recursos. Como aqui esse campo unidade ele não está preenchido, está vazio, eu vou acabar tirando ele aqui porque ele não me traz informação nenhuma. Então tem informação que você colocou aluguel de micro no planejamento, as atividades você colocou coordenador, aqui você colocou 2 recursos, assistente administrativo e aquisição. Inclusive, esse aquisição, o que ele seria? Deixa eu ver aqui. Então, aquisição é tipo cost. Ok, tipo ok. Então você soube utilizar recurso tipo custo no teu projeto. Muito bem. Aparentemente, você colocou recursos em todas as atividades. Ok. Então, Marcelo, ficou faltando apenas você incluir a consultoria especializada e o imposto em algumas de sua RAMOC. Inclusive vou abrir
seu pool de recursos novamente, em vez de verificar se você usou. Então você tem uma unidade. Eu também não sei se você usou, tem que ver lá no seu gráfico de superalocação. Mas aproveitando que eu vim abrir aqui, deixa eu ver. Assim, aqui. Um fato importante aqui é você definir vários custos. Você tem várias tabelas de custos para o mesmo recurso. Então, sua consultoria especializada é do tipo A, default, tem este custo, não tem custo por uso e nem tem custo extra, né? De hora extra. Uso por custo seria, por exemplo, um guindaste. Eu pago com o guindaste parado. E se eu usar ele, eu pago mais outra taxa por hora. É um exemplo. Então, no nosso caso, a gente não tem aqui. Mas o importante daqui é que eu tenho outras tabelas que poderia definir, por exemplo, o consultoria especializada tipo B. De repente, uma consultoria não tão especializada assim e que atende às minhas necessidades. Tipo C, D, E, enfim, eu consigo definir este custo diferente, essa tabela de custo diferente para o mesmo recurso. Então, eu poderia, por exemplo, ter um estagiário. Cadê? Tem um estagiário que tem este custo. Depois eu tenho um estagiário, de repente, não seja de engenharia, tem um custo menor. Enfim. Então, vou fechar aqui e voltar para o teu recurso. Então, faltou você acrescentar o consultoria especializada e o imposto em algumas de suas RAMOCs. Não estou vendo aqui nenhum deles. Você não alocou nenhum deles aqui nas atividades. E aí vamos ver aqui no campo Notes. Você também não botou o dicionário da sua AP aqui. Também não. Então você deveria ter um dicionário falando sobre a documentação, né, desse recurso naquela atividade. Porque eu preciso de um aluguel de meu computador no planejamento. Isso foi aprovado? Enfim, isso foi aprovado onde isso está escrito. Coisas relevantes sobre aquele recurso naquela atividade. Então, no mais, tirando essas pendências, está ok. Vamos para o próximo passo, o passo 9. E aproveitando aqui, você está vendo alguns passos ficaram aqui nessa parte superior, que são as visões do tipo task, do tipo, digamos assim, atividades. E temos abaixo dessa linha bem fraquinha aqui os campos que são do tipo recurso, são as visões do tipo recurso. Então vou vir aqui abrir seu passo 9, passo 9 habilidades, que é para ver aqueles recursos do tipo work. Então vou ver aqui sua tabela. Que é usado nos seus dois passos. Vamos ver aqui. Characters name, time. Então, ok.
Temos o campo Outline Code aqui, o 9, que se renomeou para habilidades. O 10 seria o nível org, e você não tem ele renomeado. Não sei se, não lembro mais quando você fez o E3, se você apenas renomeou ou se você deu o título para ele. Provavelmente você não renomeou, deve ter dado o título. Então fica essa pendência para você renomear o Outline Code 10 como org. E aí devemos ter um filtro que você fez aqui para mostrar apenas do tipo work. Ok. E também devemos ter um grupo. No caso, habilidades com Outline Code 9. Então, ok também. Vamos para o próximo passo. Novamente lá no recursos, né? Na parte de divisão de recursos. Então, gerar organograma -org. E aí, aqui nós iríamos ver os recursos por nível org. Então, nós íamos ver o nível organizacional da sua empresa e os recursos que cada nível organizacional dispõe para o seu projeto e o custo disso. Só que você não fez aqui o Outline Code está sem valor, provavelmente uma pendência lá do E3. Então peço para você verificar isso. E aí também temos sem valor aqui. E aí aparece os materiais, né? Por tipo custo, material, work. Deveria aparecer por nível organizacional também. E aí fica essa pendência para você. E aí, vamos ver o grupo aqui que você fez. Então, você fez o grupo com Outline Code 10 e com Type. Só que você no Outline Code 10 não tem ele preenchido por algum motivo, ou que você não fez lá no exercício anterior. E aí, ele põe sem valor aqui, já que não tem preenchido. E aí, essa sua visão aqui fica prejudicada, você não tem a visão correta do passo. Então, anote mais um número de controle, o número 26, e vamos para o próximo passo. Passo 10, cadê o passo 10? Matriz, aqui, matriz responsabilidade. Então, temos sua matriz de responsabilidade, o nome dos seus recursos do tipo work, sua tabela de taxa e a responsabilidade dele, né? Líder, trabalho, apoio, consultoria, e aqui no caso é as horas de trabalho. E estaria faltando alguma coisa aqui. Deixa eu ver se você fez. Não, você fez no campo Source Users, porque só pode estar aqui. Está aqui escondido. Então você não definiu a responsabilidade daquele recurso na atividade. Exemplo, coordenador em definir atividade, ele é o que? Líder, trabalhador, apoio ou consultor. Então, se ele é coordenador, ele está na atividade definir atividades, então provavelmente ele é o líder.
Talvez seja consultor também, se estiver fazendo um trabalho com mais alguém, não sei. Em planejar atividades. Ele é o que? Quem lidera, trabalha, dá apoio ou consultor. Então você tem que fazer definir essas responsabilidades. Então, por exemplo, consultoria especializada. Desenvolver plano de contratação. Aprovar estudos, realizar levantamento, topografia da área. Então, consultoria especializada em definir plano de contratação. Ela trabalha, ela define o plano, ela é apoio e é consultor. Então eu posso ter mais de uma responsabilidade naquela atividade. Então, se ela aprova os estudos, então ela é líder naquela atividade. Ela não trabalha, pode de repente dar apoio, pode dar alguma consultoria, mas ela apenas aprova os estudos. Realizar levantamento da topografia. Se ela realiza o levantamento, então ela faz o trabalho. Então ela é nesse caso, realiza o trabalho. Enfim, e aí temos seus outros recursos: engenheiro civil, engenheiro ambiental. Estou vendo que você colocou um sim aqui. Você definiu algumas, né? Você definiu algumas responsabilidades, não todas. É importante você definir todas. E temos uma coisa interessante neste passo também, que todos os passos que usam a visão Resource Usage, eles têm uma coisa peculiar. Então você tem, inclusive você tem a tabela de taxa aqui que eu já falei anteriormente. Você pode definir o tipo de coordenador para aquela atividade. Mas a coisa peculiar aqui da visão do Resource Usage é que você tem as características da alocação do recurso naquela atividade. Então preste atenção. Antigamente nós tínhamos as características das atividades ou pacotes de trabalho na visão do tipo task, que são aquelas que aparecem naquela linha que eu falei da parte para cima, essa linha aqui para cima. Então eu colocava as anotações ali daquelas atividades no campo Notes e acrescentava, detalhava as informações ali também na visão na visão tipo task. Você viu o recurso, inclusive no seu pool a visão do tipo recurso, o seu pool de recursos, que são esses campos aqui, inclusive o seu arquivo S5P, que é o pool, e lá você consegue definir as anotações dos recursos. E agora a gente está definindo as anotações de detalhamento das alocações do recurso. Então eu posso inserir aqui uma anotação que o coordenador, em definir atividades, ele faz a atividade visando com o objetivo documentado em. Então é uma informação
da alocação, da alocação do recurso naquela atividade. Inclusive, a tabela de custo também é uma característica dessa alocação. Eu posso definir para o mesmo recurso várias tabelas de custo diferentes. Então, dito isso, eu deixo para você depois acrescentar este campo notes aqui nesse passo, acrescentar ele também, verificar com os já acrescentados nos passos 1, 2, 3, que são aqueles do tipo task, e verificar também com os passos do tipo recurso, no seu pool de recursos, por exemplo, e conferir se você consegue, colocando o campo notes aqui, se você consegue ver nos outros. Pelo que eu já falei, você já tem a resposta, mas deixo para você com curiosidade, para você aferir isso que eu estou falando. E aqui na parte Details temos o Work, regular o Work, e aqui não é o trabalho cumulativo. Aqui, ó. Aqui é trabalho de hora extra, trabalho extra. Aqui. Esqueci aqui de botar na cor que a gente pede. Botar um vermelho. Era para ter um vermelho claro aqui, vou botar esse vermelho aqui. Ficou muito escuro. Mas na hora que você for consertar essa pendência no seu arquivo, põe um vermelho mais claro, mais para um rosa, para não ficar tão chamativo assim. Então aqui eu vejo o trabalho que é programado, o trabalho regular e o trabalho que seria o trabalho de hora extra, caso ele fosse efetuado naquela atividade. E aí eu veria todas as atividades com os recursos inseridos, suas anotações, sua tabela de custo ou tabela de taxa, sua responsabilidade e o seu trabalho naqueles dias, naquela semana, naquele mês. Então esse é um passo interessante e importante para o seu projeto. Então, visto as pendências aqui que você tem de consertar no campo de details e preencher, vamos para o próximo passo. Então, passo 11. Cadê o passo 11? Aqui. Então, temos o passo 11, que é similar ao 10, mas apenas para recursos do tipo materiais. A quantidade de recursos empregado em cada atividade que foi alocado, e temos ao lado o seu custo e o custo acumulado. No teu caso, temos apenas o aluguel de microcomputador como material colocado nessas fases, e ainda temos a tabela de taxa daquele recurso, né, do tipo material aluguel do microcomputador. Então eu posso ter um microcomputador com a tabela tipo A, B, C, enfim, conforme eu já mostrei no passo anterior. Então, vamos para o próximo passo. Passo 12, gerar histograma.
Então, esse é um passo interessante, que a gente tem um recurso, o tipo daquele recurso, unidade, e as unidades máximas que a gente tem naquele projeto. Então eu vejo se aquele recurso está superalocado e quando ele está superalocado. Por exemplo, virei em coordenador e verificarei aqui quando é a próxima superalocação dele. Falou que não há superalocações depois do dia 25 às 8. Então, vamos ver aqui. Vou botar aqui para mês para ver melhor o seu projeto. Então aqui é a superalocação dele. Deixa eu mudar aqui para mês, semana. Okay. Então 27 aqui para a próxima alocação dele. Então, eu vejo o seguinte no seu projeto. Eu preciso de um coordenador, basicamente o projeto inteiro. Tenho meses em que eu não preciso de coordenador nenhum. A última vez que eu uso coordenador aqui, dezembro. Tenho meses que eu não preciso de coordenador nenhum. E tem um mês que eu preciso de 3 ou 2 coordenadores. Então, o que é importante nesse passo é você, vendo que esse recurso está super alocado, você definir o seguinte: eu vou usar apenas um coordenador ou vou usar 3? Inclusive, se eu usar 3, posso resolver ou não um problema. Na verdade, eu tenho que mexer aqui no seu pool de recursos. Foi onde você definiu no teu projeto quantos recursos eu tenho de cada a quantidade de recursos inseridos no teu projeto. Então, essa unidade máxima eu mexo, na verdade, nesse índice aqui, que aparece a quantidade de recursos necessários no seu projeto de coordenador. Então, em geral, eu preciso de 3. Eu tenho vários meses, várias semanas em que eu não preciso de coordenador nenhum. Então, você tem que definir se você vai trabalhar com 1, 2 coordenadores, 3 ou mais dentro do seu projeto. Na verdade, eu botei 10 aqui e acabei com a superalocação dele. Então, vou voltar para 1. E aí, decidindo isso, se você for trabalhar com mais, é simples, é só contratar mais. Se for trabalhar com essa mão de obra, com esses recursos disponíveis, você vai ter que vir em nivelar recursos com as configurações que já foram pré-estabelecidas lá atrás, que no meu não está configurado, e vai mandar
nivelar, e aí provavelmente você vai ter um cronograma um pouco com mais dias do que você tinha. Ele vai nivelar seus recursos naquela atividade para não ter superalocação. Então, vamos para o próximo passo. Passo 13. Agenda dos recursos. Então, vou escolher engenheiro civil. Então, estou vendo aqui quando o engenheiro civil, onde e por quanto tempo ele será usado. Então, é uma visão do calendário que mostra onde, quando e por quanto tempo aquele recurso será usado. Então, esse aqui vai acompanhar a construção. Aqui ele não faz nada. Aqui ele gerencia a implantação do sistema, acompanha prédio, enfim. Eu consigo ter essa informação detalhada por calendário. Então vamos para o próximo passo. Passo 14. Apresentar insumos do projeto. Desde que você aplicou a fonte aqui. Azul em atividades, laranja em macros. Ok. Vamos para o próximo passo. Passo 14H. Passo 14, ficou faltando H, né? Passo 14, H, uso de recursos e habilidades. Então, pick unit, vou ver alocação, allocate, ok, a parte de texto está ok. Há excessos de alocação no caso do coordenador, e eu vejo o custo daqueles recursos. Vou ver teu grupo se você fez corretamente. Habilidade que é Outline Code. Vou ver teu filtro. Então aparece apenas campos preenchidos. E eu tenho no valor, sem valor, o custo total das suas atividades que usam recursos do tipo work, já que é Outline Code 9, a gente pede para preencher só do tipo work. E aí eu tenho essas informações e tenho os recursos que estão superalocados que você deve preencher depois. Então anote mais dois números aí dessa sequência de controle. O número 23 e o número 48. Ok? Qualquer dúvida, coloque na sala de aula correspondente. E até a próxima. Tchau, tchau.